Olá, meus amigos, minhas amigas que acompanham as redes sociais aqui da editora Diálogo Freiriano. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas para mais um lançamento de livro. Lembrando a vocês que nós somos especialistas em transformar o seu TCC, seu mestrado e doutorado em livros, tá? Vou colocar na tela, antes de tudo, antes de apresentar a nossa autora de hoje, vou colocar na tela, então, o livro que nós iremos lançar hoje, que é O Poder da Gamificação, que é da professora Andréia de Cássia. Então, vamos iniciar, vamos ao que interessa, então. Professora Andréia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Cida. Obrigada a todos que estão aí assistindo esse vídeo, né? É uma honra estar aqui hoje, lançando o livro que é um sonho, né? Eu acredito que vocês vão gostar. É um livro que vai auxiliar bastante os professores. Perfeito. Então, para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória, para o pessoal de casa poder te conhecer um pouco melhor. Bem, bom, eu sou a professora Andréa de Castro. Eu gosto de colocar o professora na frente para frisar bem, né? A questão de ser docente, né? De estar em sala de aula. Hoje eu atuo também com a equipe da Robótica Paula Souza. Hoje a gente está aqui em São Paulo até para um evento do Centro Paula Souza, que é a FETEPS, que é uma feira de tecnologia. Então a gente traz também esse outro lado aí mais voltado para eventos, mas trabalha com competições ainda assim, né? Na Robótica Paula Souza, a gente tem algumas competições que traz para esses eventos, como o Duelo de Bexigas, tem uma Fórmula RBS agora que tem os carrinhos de Fórmula 1 e, e tem a ver também com o trabalho que eu desenvolvi no livro, né? Porém, o trabalho do livro ele é mais voltado para a questão da gamificação mesmo, né? E ele foi fruto aí de uma pesquisa do mestrado, porém, ele não é a publicação da dissertação do mestrado. Ele teve um caminho diferente aí que foi amadurecendo no percorrer dessa pesquisa. Também, junto com esse desenvolvimento, eu trabalhava numa equipe de pesquisa científica, né? Hoje não atuo mais como pesquisadora, mas tenho sangue, né, de pesquisa. Eu dou disciplinas de laboratório de investigação científica que trabalha com pesquisa de alguma forma para os meus alunos também. E agora autora de um livro, né? Isso é muito bom, muito gratificante. Prof. Andréia, e conta pra gente como foi que você encontrou a nossa editora para poder, então, ter essa conversa e poder conversar, dialogar, na verdade, sobre o teu livro. Na verdade, a minha orientadora do mestrado é que encontrou o professor Ivani nas redes sociais e como a temática da minha dissertação era sobre gamificação, então o alinhamento que tinha sido feito, embora eu quisesse na época trabalhar com robótica, porque eu me sentia mais confortável atuando na área que eu já estava, né, como pesquisa, fonte de pesquisa, mas o direcionamento da minha dissertação ele foi dado então para algo para mim totalmente novo. Eu tinha uma visão totalmente equivocada de gamificação e que muitas pessoas, mesmo conversando hoje, têm essa visão equivocada, né? E foi através das aulas do professor Ivani no canal, né, sobre gamificação, da comunidade Game Educar. Depois eu me tornei aluna dele, trabalhei ali com vários cursos que o professor Ivani ministrou via internet, então foi estreitando aí os laços e a paixão pelo assunto, né, por gamificação, por buscar autores que se relacionassem a essa temática, e aí, coincidentemente, professora Ivânia, editora Diálogo Freiriano, então tá tudo ali, né?
É, tinha feito já algumas outras publicações de artigos, né, pela editora também, e aí quando a dissertação ficou pronta, veio a ideia de publicar um livro, mas eu não queria uma publicação da dissertação do mestrado, eu queria escrever algo novo, algo que trouxesse ali uma característica mesmo para que os professores pudessem aplicar isso em sala de aula. Então, não queria só uma característica de pesquisa, de saber o que é e como a gente utilizar ali, mas trazer a minha vivência, a minha experiência, de acordo com os cursos também do professor Ivan, eu fui aplicando isso no dia a dia de sala de aula. Então, trazer essa experiência para os professores, e a ideia aqui era trazer a gamificação em todos os níveis de ensino. Então, para que qualquer professor possa aplicar com a sua turma, independente se é nível básico, se é nível superior, se é nível médio, se é curso técnico, o que for que ele queira ensinar, ele pode usar a gamificação para isso. Certo, eu vou colocar novamente então na tela a capa do livro da Prof. Andrea, O Poder da Gamificação. Eleve o aprendizado da sua aula em qualquer nível de ensino. E lembrando a você que nos acompanha, que independente da rede social que você está, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você encontra o link para ter acesso então ao trabalho, ao livro da Prof. Andrea de Cássia, O Poder da Gamificação. Prof. Andréia, agora conta pra gente, você já falou um pouquinho do teu trabalho, já deu uma pincelada do que pode, do que tem no livro, mas dá um pouquinho mais, um spoiler pra gente, do que mais nós podemos encontrar na tua obra. Então, como eu falei, muitas vezes as pessoas têm uma ideia equivocada em relação à gamificação, porque associam muito ao uso de tecnologia, né, por conta da palavra game, né, então vou desenvolver um jogo, né, e eu preciso usar o computador, eu preciso fazer alguma coisa nesse sentido. E a obra ela vai desmistificar um pouco essa questão, né? Quando eu trago essa abordagem, é para que as pessoas possam entender que ela pode usar qualquer tipo de recurso, porque, na verdade, ele não vai trabalhar com um jogo completo, ele não precisa desenvolver algo completamente, sem usar elementos dos jogos para poder ensinar, né? Trazendo isso para o ambiente educacional, né? Para a área de ensino. O meu mestrado ele foi na área de ensino, né? Então, é, mostrar que o engajamento ajuda na aprendizagem, então, trazer esses elementos para o contexto da sala de aula pode auxiliar o docente. Então, trazer esse contexto, né, de desmistificar o conceito de gamificação, mas também trazer exemplos. Então, tem no livro, eu trago ali algumas situações para alguns tipos de níveis de ensino, para algumas disciplinas, e tem também bastante uma colocação da experiência em sala de aula, então eu trago os exemplos que foram abordados, que foram utilizados, e também a aplicação da questão dos elementos da gamificação em cursos online, usando algum tipo de plataforma, por exemplo, no Moodle a gente consegue usar gamificação também com algumas extensões, né? Então tem também como fazer isso utilizando tecnologia digital, mas eu consigo fazer isso usando papel, caneta, né? Então eu posso é, diversificar as minhas aulas para que eu possa trabalhar com esses conceitos, não só para a questão de memorização, né, mas o aprendizado mesmo de algum tipo de conteúdo que às vezes a turma ali, sintam essa necessidade, e puxar mais ali também a questão do trabalho em equipe, né, que a gente utiliza bastante nos nossos cursos aqui, e ajudar os alunos a entenderem que precisa de funções diferentes para que a equipe possa funcionar, e não só todos serem líderes ou todos serem colaboradores. Então, trabalhar também essa questão de habilidades e comportamentos, né?
Que bacana, que bacana. Eu vou novamente colocar aqui na tela a capa do livro da Prof. Andréa, O Poder da Gamificação. Eleve o aprendizado da sua aula em qualquer nível de ensino. E agora eu gostaria de te pedir, como foi esse processo junto à editora para a produção do teu livro? Como foi a escolha da capa? Como foi esse momento da diagramação do miolo? Conta um pouco da tua experiência para gente. Foi algo bem bacana, porque assim, a editora, como já estou com o professor Ivânio, acho que desde 2021 que eu comecei a fazer os cursos, então a gente tem uma proximidade, foi ganhando uma proximidade maior, né, em relação às outras pessoas que compõem também a equipe da editora. Então, esse processo ele foi bem tranquilo e houve um apoio muito grande da equipe. Eu sempre coloco lá, né, nas mensagens, quando eu converso com o professor Ivan, eu converso com a Cida, essa humanização que existe dentro da editora Diálogo Freiriano. A palavra é humanização. Vocês são muito humanos no sentido de apoiar o autor, né? Eu tive um período da minha vida muito difícil, quando eu perdi a minha mãe, e a editora me deu um apoio, assim, que eu não queria mais publicar nada, eu não queria mais escrever nada, e vocês foram, assim, o ponto fundamental para que essa obra pudesse estar pronta hoje, né, e a gente está fazendo esse lançamento, porque eu tive essa ajuda, né, esse apoio da editora em todos os momentos, todas as etapas do desenvolvimento do livro, vocês sempre estiveram juntos, e eu sou muito grata por isso, né, por essa humanidade que existe dentro da editora. Que bom saber então que a editora também teve esse momento afetivo contigo, teve essa proximidade, que não é uma coisa somente, comercial, vamos assim dizer. Também há o envolvimento, há o sentimento ali, um acompanhamento bacana com o autor. Que bom, muito bom saber Exatamente. disso Não, mesmo, não prof. é Andréa. só. Porque às vezes a pessoa fala, não, vou publicar um livro, a editora vai lá, tá, é tantos reais e é só isso. Não, né? Existe todo um carinho no trabalho de vocês, de saber se está legal, se o autor achou, se ficou bom ou não. Então, tem todo um trabalho de descoberta, né, em relação às cores, vamos falar da capa, né, a capa, vocês tiveram toda uma preocupação de trazer os elementos que fosse mais do meu agrado. Eu coloquei algumas coisas assim que eu trouxe para a editora, ó, eu queria que colocasse esse símbolo que tem no meio aí, que ó, parece o símbolo da Mulher Maravilha, tem como se fosse um pendrive, né? É um símbolo de um evento que nós fizemos, né, das mulheres na TI, e eu fiz um chaveiro. Então, a partir da foto do chaveiro, vocês colocaram o símbolo que eu tinha pedido na capa do livro. Então, assim, é todo um cuidado com os detalhes, e para trazer o melhor ali, para que a gente possa mostrar realmente, né, as características da obra. Tem tudo a ver com o autor, então tem elementos aí que retratam realmente essa união, né, entre a editora e o autor. Não é só um trabalho, vamos fazer assim porque é melhor. Não, o autor tem também o seu papel ali e tem a sua opinião. E isso é válido, né? Então é muito importante a gente trazer isso também. Que legal. Aproveitando então para reforçar para você que nos acompanha, dependendo da rede social onde você está, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você encontra o link então para ter acesso ao trabalho, ao livro da Prof. Andréa de Cássia, que é O Poder da Gamificação, eleve o aprendizado da sala de aula em qualquer nível de ensino. Então fica aí então, a dica para você, às vezes você está pesquisando, você quer fazer um trabalho, ou até mesmo você quer entender um pouco mais sobre o que é a gamificação, quer levar essa novidade, vamos assim dizer,
para a sua sala de aula, quer diversificar seu método de dar aula, então fica aí o convite para você adquirir a obra da Prof. Andréia. Ou aqui em cima ou aqui embaixo você pode encontrar o link. Agora, nós vamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista e a gente já soube, de certa forma, um pouquinho da experiência da Prof. Andréia com a editora, mas eu gostaria que você deixasse o seu recado, então, para as pessoas que tenham que tenham a vontade de divulgar, de transformar o seu TCC, seu mestrado, doutorado, ou até mesmo criar um livro autoral e gostaria de publicar, mas que ainda não fez. Eu gostaria que você deixasse essa mensagem para essas pessoas. Ah, legal, Cida. Isso é muito importante, porque muitas vezes quando a gente vai fazer uma pesquisa, realmente a gente busca autores que são confiáveis naquele assunto, né, que tem um trabalho assim já de caminhada. Isso aconteceu no processo do meu mestrado. Eu busquei autores que abordavam sobre gamificação, mas que tivesse uma vivência, uma experiência. E foi nessa busca que eu encontrei o professor Ivani. Inclusive, tem diversas publicações dele também sobre gamificação, né? E eu tenho todos esses livros, comprei todos, porque eu acredito que a forma como o autor ele tem uma preocupação com o conteúdo do livro é importante para novos autores terem essa base mais sólida na hora de desenvolver as suas pesquisas. E eu gostaria que o meu livro também fosse uma base dessa. Então, por isso, todo o cuidado, né, com o que a gente traz ali, com a abordagem, com as citações dos autores que abordam essa temática, e trazer isso em forma de publicação é importante, né? E isso não só um livro autoral como esse do Poder da Gamificação, mas as pesquisas, né? Colocar isso em forma de livro é materializar o seu pensamento. Na verdade, a gente está fazendo aí uma é uma forma de deixar, né, aquilo que você desenvolveu de conhecimento, toda a sua experiência registrado através do livro. Então é importante. E a editora Diálogo Freiriano mora no meu coração, né, sempre eu vou tratá-la com muito carinho, porque eu recebi todo esse carinho da editora. Então, se tiverem que publicar algo, procure a editora Diálogo Freiriano, que é a melhor. Obrigada pelo carinho, primeiro de tudo. Prof. Andréia, muito obrigada, então, por esse bate-papo, pela tua disponibilidade de conversar conosco e contar mais Imagina, sobre o o teu carinho é todo livro. meu, eu que fico muito grata com essa oportunidade. E você, então, que nos acompanha através das nossas redes sociais, eu gostaria de deixar o convite para que você nos conheça melhor, através das nossas redes sociais, o Instagram, Facebook, LinkedIn e até mesmo aqui no nosso canal no YouTube, temos muitas entrevistas e lançamentos de livros, assim como foi essa conversa de hoje com a Prof. Andréia. Conte conosco e se você está pensando em publicar, dá uma pesquisadinha, procure por nós nas nossas redes sociais e conte sempre com a gente. Até a próxima. Tchau, Até tchau. a próxima. Tchau, tchau.